Então vamos lá com mais um episódio do nosso Inoxidável. Todo dia, hein? Inoxidável é bom. Todo dia uma festa. Eu acho que não vai ter mais festa daqui a pouco. Essa é a minha previsão. Nosso Inoxidável quadro Não Convide para a Mesma Festa. As estrelas de hoje são o youtuber Felipe Neto e a MC Melody. Fefito, o que é que tá rolando, Fefito? Olha, eu até tive que recuperar o fôlego agora, depois do seu depoimento. Mas, gente, vocês lembram da MC Melody? MC Melody, aquela menina, pra você que não tá contextualizado no mundo do YouTube, no mundo dos memes, que surgiu quando ainda era muito criança, com sua amiga Débora do Falsete, literalmente berrando um falsete ali, machucando a garganta, como muita gente acusou na época. E ela virou uma estrela da internet, que depois evoluiu para o mundo do funk. Ela é filha, inclusive, de um moço chamado MC Belinho. Melody, então, começou a galgar sua carreira virtual, chamar a atenção de figuras da internet, de algumas estrelas da internet, e a gravar seus próprios funks. Só que tem um problema. A Melody, hoje em dia, tem 11 anos, querido ouvinte. E ela tem se vestido como mulheres bem adultas. Como você tá aí na internet assistindo, pode ver. A Melody tem exagerado no decote, às vezes tem feito umas poses empinando bumbum, por exemplo. Outro dia gravou um videoclipe de biquíni. E essa semana ela mostrou um story, e esse story a gente não vai mostrar aqui porque se trata de uma criança de 11 anos, mostrando a marquinha do sol no seio. Quase mostrando bem mais do que deveria. Pois é. E aí, o que aconteceu é que o Felipe Neto, que é um dos grandes entusiastas da MC Melody, que todo clipe que ela lançava, ele fazia um vídeo de reação a isso, que bombava ela, ajudava ela a ter seus likes ali, suas visualizações, não gostou nem um pouco disso e já tinha alertado ao pai e à própria cantora. Então ele veio a público pra dizer que, olha só, galera, infelizmente a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai que não faria mais react enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu que ia mudar, mas só piorou e piorou muito. Ela tem 11 anos. 11. Eu tive que censurar uma foto pra poder exibir. Tentei de todas as formas mudar isso. Conversei com ela, conversei com o pai. Nada adiantou. Enquanto isso, todas as entidades que dizem querer proteger as crianças fecham os olhos e ignoram o que está acontecendo. Ninguém faz absolutamente nada. Cansei. O Felipe Neto ainda diz assim, ó, eu quero lembrar a todos, por favor, a Melody é uma criança, uma menina ingênua que não faz a menor ideia de tudo isso que acontece. Ela é um doce de criança. Veio aqui no ano passado e me trouxe um desenho que ela fez pra mim. Por favor, não maltratem ela não tem culpa de nada. Aí você se pergunta, por que isso é um grande bafão? Quem é Felipe Neto? Felipe Neto é basicamente o maior youtuber desse país. Ele, inclusive, tem uma grande influência, junto com seu irmão Lucas Neto, no mundo infantil. Muitas crianças e pré-adolescentes assistem os vídeos dele. E aí, esse tweet do Felipe Neto deu início a um debate sobre hipersexualização de crianças. Um debate que, inclusive, se espalhou. Tem uma youtuber, você pode ver aí fotos da Melody, que ela não parece, nas quais ela não parece nem um pouco uma criança de 11 anos. Ela já tá com o cabelo pintado, muito maquiada, usando roupas mais ousadas. Uma youtuber italiana que mora nos Estados Unidos fez um vídeo no canal Ready to Glare, que já teve mais de 500 mil de visualizações, dizendo assim: Melody precisa de socorro, protejam essa criança de 11 anos. Muita gente pode achar que é exagero e tudo mais, mas pra vocês terem noção, eu fui procurar no arquivo, eu achei entrevistas da Melody aos 11 anos, dando entrevista pra programa de celebridades, dizendo a seguinte frase: eu não coloquei silicone não, gente, eu uso sutiã normal, eu uso bojo, porque se eu não colocar, fica feio, tem que ficar bonita, lacrar e ficar um nojo, que é o nome da nova música dela. Imagina você então que uma criança de 11 anos tem que responder se colocou silicone ou não. Outros youtubers como o PC Siqueira vieram a público falar: eu não consigo entender porque o pai dela não foi impedido pela justiça de fazer esse tipo de coisa, ou até mesmo alguém tirar a guarda dele. Eu não entendo muito sobre o assunto, mas colocar sua filha de 11 anos para explorar sensualidade e lucrar com isso parece grave. O pai da Melody então respondeu, o MC Belinho disse ao UOL o seguinte: fico surpreso de ele fazer uma publicação dela antes de falar comigo, isso sobre o Felipe Neto. Ele é um cara muito famoso e não precisa desse tipo de coisa, ainda mais com a gente, que somos muito legais com ele. Ficou muito esquisito, já que ele tem meu contato. Mas já que ele quer banir,
pode banir os 150 milhões de visualizações que geramos para o canal dele. Parece, então, que o pai tá mais preocupado com as visualizações Os do cliques. E que com a parece discussão. que foram abertas já duas investigações no MP, exatamente por isso, exploração, Exatamente. sexual, lá, mas assim, não deu em nada. Não deu em nada, porque, teoricamente, não haviam provas para isso, eu não sei, né? Os detalhes dessas investigações. Foram abertos 2 inquéritos, não aconteceu nada, né? Sei lá. O Felipe Neto questiona ainda, por exemplo, por que essas MC investigações Loma, funcionaram né, com a por MC Loma, que estava faltando ao colégio para fazer seus shows de funk e acabou proibida de se apresentar. E essas coisas não funcionam, então, com a MC Melody, ó. 2 vezes o MP investigou a sexualização da Melody e não aconteceu nada. Já a Loma foi imediatamente investigada e proibida de cantar quando saiu da escola, o que tá certo. Mas por que 2 pesos e 2 medidas? Porque nada acontece com a Melody. Não precisa pensar muito para entender. O que ele quis dizer é que, basicamente, mulheres hipersexualizadas são consideradas normais na nossa sociedade. Isso também virou meme. Se você acha um meme de bom gosto ou de mau gosto, fique você aí para pensar nisso. Mas fizeram 10 Year Challenge da Melody. E aí, basicamente, colocaram... bebê. Não, um espermatozoide, literalmente. Espermatozoide, nem é o embrião. Pra lembrar, gente, que há 10 anos a Melody mal existia. mal No caso, ela tem 11 existia, anos, sim. né? Ela teria 1 ano. Sim. O assunto tá inflamando as redes sociais desde ontem. Tô bem curioso pra saber da opinião de todo mundo. Eu acho que a hipersexualização da Melody é de fato um assunto. Os clipes dela, os mais recentes, inclusive, mostram ela sempre com o namorado, dando beijinho, rebolando. Meio que agindo como uma diva pop mais velha. Porque a gente tem esse tipo de exemplo, né? A Britney, a Beyoncé. Várias mulheres agem E como não é mulherões, muito mas de elas hoje são também, mulheres. né? Não é de hoje. Desde que ela apareceu que existe essa cobrança em cima do pai, porque afinal ela apareceu com 9 anos e hoje ela tem 11 anos, quer dizer, ela é bem novinha. E o pai dava desculpas do tipo, não, é uma personagem, na verdade em casa ela é uma menina super, enfim, vivendo a idade dela e tal. Sei lá, não De é o que 11 parece, anos, mas uma criança enfim. de 11 anos tem como distinguir esse tipo de coisa? Pois é. Bom, vamos lá, vamos pôr na roda a conversa, Caio, pra você falar. E só pra um comentário aí em cima do que o Fefito trouxe pra gente. Há tempos já que essa hipersexualização das crianças vem acontecendo. Quem não se lembra da boquinha da garrafa, aí aquelas histórias lá de Sim. trás, vai dançar a boquinha da garrafa, a criança entendia aquilo como uma brincadeira, sem ter noção do que aquilo denotava, né? Mas hoje em dia, se a gente critica isso também, a gente incorre no politicamente correto, porque ninguém cresceu traumatizado de descer na boquinha da garrafa. Agora, acho que essas discussões não existiam naquela época. Há quem em sã consciência possa discordar que cada coisa deve estar a seu tempo e que essa menina realmente está se expondo de uma forma inadequada para a idade que tem, quer dizer, isso é uma coisa que se replica no Brasil. A diferença é que ela é uma youtuber com, sei lá, milhões, provavelmente, de seguidores aí, né? Acho que você pegou na ferida. Não é? Exatamente isso. A diferença entre a Melody e milhares de garotas pelo Brasil é justamente o nível de exposição. Né? Quando você fez a chamada, né, não convide para a mesma festa, seria impossível. Ela tem 11 anos, ela nem pode ir na festa. Né? Já começa daí. E eu acho que, obviamente, as motivações do pai têm, enfim, segundas intenções, mas a crítica ao Felipe Neto é pertinente, porque ele demorou muito para perceber que a situação tinha ido longe demais. Né? Esse assunto é muito novo para mim, né? Eu tive que pesquisar na internet quem que era MC Melody, por aí vai. E assim, eu até comentei com a Paulinha, né, na redação, que me chocou. Na hora que eu joguei o nome dela no Google, Edgar, as palavras correlacionadas, né, as palavras-chave eram assim, MC Melody, dançando, beijando e rebolando. Sim. Eram os primeiros resultados. Aliás, ela tem funk, ela faz funk, é isso? Ela faz uma funk e é funkeira, importante é isso? dizer que a maioria dos vídeos dela e das fotos dela tem um monte de adultos sem noção, Então, fazendo comentários que beiram não, que são pedófilos. Esse tipo de comportamento na cabeça de um cara que não tem uma estrutura, de uma pessoa que não tem uma estrutura, para não generalizar, quer dizer, Pode ser um muito perigo. prejudicial. E Pode ser outra muito coisa, prejudicial. Edgar, como ela tem muita exposição e ela é, digamos, uma celebridade, né, de 11 anos, então você imagina outras meninas de 11 anos Se espelhando olhando ali. e falando, gente, como é que eu não tô assim? Por que é que eu não tô maquiada assim, com esse peitão Sim. assim? Por que é que eu não estou agindo assim? Então ainda tem esse impacto aí
pro público. Lembra que eu da mesma falei idade. há um tempo atrás que eu não acredito na expressão ideologia de gênero, mas sim na expressão questões de gênero? Pra mim, ideologia de gênero é basicamente impor que meninas de 10 e 11 anos têm que parecer adultas, porque elas só têm valor numa sociedade se mostrarem gostosonas, aspas, muitas aspas nisso, porque estamos falando de criança. Se mostrarem empoderadas nesse sentido quanto ao seu corpo, assim, como uma mulher adulta. Criança é criança, adulto é adulto. Nesse caso, a gente tem que perceber que tem uma estrutura social muito montada para que as mulheres sejam desejadas desde cedo. E é meio absurdo a gente perceber isso numa criança de 11 anos. E aí eu queria colocar uma outra questão aqui. Agora que a Melody já é tratada como adulta, inclusive recebendo comentários de um bando de homens sem noção, como fazer a Melody voltar a ser criança? Porque o figurino já é de adulto, as atitudes já são de adulto, os clipes que ela faz já são de adulto. A volta pra isso? Você trouxe aquela informação, né, da entrevista dela. Eu também me deparei com essa notícia. E aqui vamos dar nome aos bois, pô. É uma entrevista da Rede TV no programa do Nelson Rubens. E a chamada era Melody nega implante de silicone. Né? Então a mídia tem um papel crucial, seja ela no YouTube ou seja ela na TV aberta, especialmente, que é uma concessão pública, Edgar, né? De não glamorizar a sexualização infantil e exercer censura quando houver conotação sexual, que em muitos casos é flagrante. Né? Eu queria trazer aqui aí a baila para discussão a obra de uma feminista, olha só, uma feminista best-seller do New York Times, a Peggy Ornstein. Ela escreveu livros como Cinderela Comeu Minha Filha e Garotas e Sexo. Obviamente eu tenho uma série de divergências com ela do ponto de vista político, e a gente sabe que o feminismo, algumas correntes de feminismo, elas estão intrinsecamente ligadas aí à revolução sexual, caráter liberalizante, libertário e tal. Só que o que é interessante na obra dela, ela descreve, Paulinha, como essa sexualização precoce e a hipersexualização está prejudicando, inclusive, a vida sexual das jovens. Isso desde a adolescência até o começo da vida adulta, né? Nem estamos falando de crianças agora. Ansiedade, frustração de expectativa, um desejo de aprovação sexual aprovação social pelo sexo. Sim. Né? Então, olha que dado contraintuitivo. Os millennials e a geração Y, vamos dizer assim, eles estão transando 20% a menos que os jovens na década de 90. E isso num contexto de um ambiente de livre acesso à pornografia, aos aplicativos que facilitam o encontro de natureza sexual. Então, o que a gente está fazendo? A gente está perturbando o jovem, a gente está confundindo. Existe um discurso do senso comum de falar que o sexo é um grande tabu e que isso necessariamente é uma coisa ruim, mas o que os dados, e tem muitas pesquisas americanas apontando nesse sentido, até pesquisas de feministas, como a que eu citei, que quanto mais se fala de sexo e quanto antes se fala, os problemas relacionados, eles ampliam. Então, gravidez adolescente, a família monoparental, DSTs. Então, o que eu acho que a gente tem que começar a ver é a discussão sobre educação sexual, ela é muito importante, né? Só que ela seria muito melhor aproveitada, como foi, por exemplo, o caso da minha educação, que isso era ligado ao currículo de biologia, certo? Então, da questão reprodutiva, enfim, de como que funcionam esses mecanismos. Não sair extrapolando sexualidade para comportamento, até porque os valores de tolerância com diversidade e as liberdades individuais, eles podem ser ensinados no âmbito de educação cívica, que está dentro da matéria de humanas. Fechou, Fefito? Quer finalizar com uma frase pra gente passar pro próximo assunto? Eu acho que falar de sexo não é falar de sexualidades. Eu acho que falar de sexualidades é importante, até porque nem todo colégio tá preparado pra, por incrível que pareça nesse país, tá preparado pra falar de prevenção e DSTs, porque tudo tá imbuído de ideologia. Mas tirando isso, eu acho que tá na hora do pai da Melody colocar a mão na consciência e refletir. Boa, mesmo. Vamos lá.